Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de W3 CSS. Me chamo Jason Schmidt e hoje vamos dar continuidade com o nosso curso, começando a trabalhar com algumas classes responsivas do framework, ok? Então vamos para a parte prática do nosso curso. Bom, vamos iniciar a videoaula abrindo o Atom, como de costume, e duplicando o nosso último exemplo. Vamos adicionar o 6 aqui no final e vamos remover todo o conteúdo da nossa página, deixando somente o body, ok? Lembre-se, você tem que estar com essa tag aqui bem especificada, ok? w3.css tem que estar inserido no seu documento, tá? Vamos salvar. E agora nós vamos começar a trabalhar com questão de responsividade do framework. Nós vamos ver nessa videoaula 4 classes para trabalhar com responsividade. O que é responsividade? Quando você redimensiona o browser, o seu framework tenta se adaptar à tela, ok? Bom, a maioria dos frameworks responsivos, eles trabalham com a questão de linhas, ok? Alguns trabalham com a questão de container, outros com linhas. O W3 ele tem essa opção do container e opção de linha também. Nós vamos começar então aqui escrevendo um exemplo bem simples. Div class W3 rule. Se você já trabalhou com algum framework responsivo, não vai ter dificuldades em entender esse conceito. Mas se você não trabalhou, você vai precisar compreender esse conceito, porque ele é muito importante, tá? Bom, em primeiro lugar, nós criamos uma linha, e essa linha vai ser o container das nossas colunas. Nós vamos dividir ela em colunas. O W3CSS ele tem algumas vantagens, algumas diferenças frente a outros frameworks, até mesmo do que o Bootstrap, por exemplo. Ele tem 4 classes que eu julgo assim que são bem diferentes. Por exemplo, eu quero dividir a tela em duas. Ok? O primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte: vou adicionar aqui uma div, vou adicionar uma classe W3 Container e depois eu vou dividir a tela ao meio, W3 Half. Half significa metade, no caso em inglês, ok? Então vou colocar aqui div. Aí se você adicionar outra classe, div class W3 Container W3 Half, ela vai dividir, você vai ficar com duas divs ocupando cada uma metade da tela. Olha só, primeira div, e aqui nós vamos adicionar o textinho referente à segunda div. Ok, então dessa forma nós vamos dividir a tela em duas. Para ficar um pouco mais visível, eu vou colocar aqui o W3 teal. Ok, vamos ver se vai funcionar. Vou salvar, ok. Já salvei, dei um Ctrl S aqui. Vou minimizar, acessar a pastinha do W3 CSS. Vou vir aqui em abrir com o Firefox. Olha só, nós temos aqui a primeira div, ficou na esquerda, e a segunda div na direita. Se eu for esticando, olha só, vou esticando, vai esticando, beleza, ó. Uma de um lado, outra de outro. Só que o framework ele funciona da seguinte forma, eu até acho bem agradável essa forma de trabalho dele. Quando ele passar de 601 pixels de largura, quando ele for inferior a 601 pixels, cada uma dessas linhas vai ficar com 100% de largura. Olha só. Pronto. A primeira div ficou com 100% de largura e a segunda div também ficou. Isso é denominado de responsivo, tá? Olha só. Dessa forma você consegue controlar diversas características do seu sistema, ok? Do seu sistema propriamente dito, ok? Bom, essa é a primeiro sistema de linhas que nós temos. Agora nós vamos criar uma segunda linha
div class w3 row, ok, contra barra div, e aqui nós vamos criar, então, vamos dividir essa linha em 3. Então vou dar aqui um div class. Aqui nós vamos usar uma classe bem específica, que vai ser a w3 container, de novo, né, como a gente já fez ali em cima, e a w3 third. A w3 third ela vai dividir ele vai considerar que essa div vai ocupar 33%, não exatamente, né, mas em torno de 33% da nossa linha. Então vou colocar aqui, ó, primeira coluna. Se você quiser redigitar, pode redigitar. Vou copiar e vou colar 3 vezes, porque a gente vai estar dividindo essa linha em 3. Primeira, aqui, segunda, e aqui, terceira. Vou adicionar aqui no meio o W3 Red, que é a cor, e vamos ver no browser agora como ficou. Olha só, nós temos a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Essa linha está dividida em 3, olha. E eu vou diminuindo o browser. Quando chegar em 601 pixels, todas ficam com 100% da largura. Olha só. Agora eu estico de novo, olha só. Esse é o princípio básico da responsividade, tá? Bom, ele não tem só essas duas opções. Tem também mais uma opção. Vamos criar aqui uma div class w3 rule. Vou fechar a div. E ele tem também a opção de você dividir a linha em 4, ok? Então vou colocar aqui div class container, perdão, é w3 container e w3 quarter. Então aqui eu não vou usar toda aquela expressão que eu vinha usando lá em cima, eu vou só usar números, tá? Então aqui a gente vai dividir essa linha em 4. Essa vai ser a primeira. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Essa vai ser a segunda coluna. Essa vai ser a terceira coluna. E essa vai ser a quarta coluna. Para a gente poder enxergar, eu vou colocar aqui W3 teal. E aqui, de novo, W3 teal. Ok? Então essa linha aqui vai ser dividido em 4. Vou dar aqui um F5. Olha só, tenho aqui 1, 2, 3, 4. E quando eu vou diminuindo a tela, ele acontece o mesmo que acontece com as outras situações, olha. Veja só. Muito bom esse sistema, bem interessante, tá? Nós vamos ver na próxima videoaula como ampliar isso. Aqui ele tem essas 4 situações, correto? Essas 4 classes, mas ele também conta com o sistema de grids, ok? Só que um detalhe bem relevante aqui é que a gente pode fazer combinações, ok? A gente não precisa ficar se restringindo. Uma linha que eu usei só 3, eu posso usar só 3, só 4, só 2. Não, eu posso fazer combinações. Então vamos fazer aqui div class w3 w2 não, né? w3 rule. Vou fechar aqui a nossa linha w3 rule. E agora nós vamos colocar, por exemplo, vamos pegar aqui, essa daqui mesmo, ó, uma div class com quarter. Vamos adicionar outra quarter aqui. Essa daqui vai ser a primeira, essa vai ser a terceira, porque aqui no meio nós vamos ter uma half. Div class w3 container w3 half. Olha só, eu vou dar aqui um contra barra div
e aqui vou colocar 2. Será que isso vai funcionar também? Eu vou colocar aqui o W3, eu acho que W3 Gray. Vamos tentar. Salvei, vou dar um F5. O Gray não tem, perdão. Vamos usar aqui W3 Red, ou pode ser o Yellow. Ok, salvei, dá um F5. Olha só, o que aconteceu aqui, ó? A primeira coluna ocupa 1/4 da tela. Ok? A terceira ocupa 1/4 da tela. E essa do meio ocupa 50% da tela. Então esse daqui equivale a 25%, 25%, 50%, totalizando 100% da tela. E se a gente vier aqui diminuindo, olha, o comportamento é o mesmo. Bem bacana essa metodologia aqui, eu pelo menos achei bem diferenciado. E assim, você não precisa usar só essa ordem, você pode inverter, por exemplo, ó, pode vir aqui e passar essa outra para cá, ó. Vou salvar, vou dar um F5 agora. Olha, é claro que aqui eu não inverti os números, né, mas você pode ali inverter. Vou inverter porque eu sei como é o pessoal aí, vai ficar brabo. 2, ok? Olha só, bem simples, bem bacana, um sistema de grid assim bem diferente, bem legal. Eu gostei mesmo, achei ele bem simples, mas ao mesmo tempo bem efetivo, tá? Bem efetivo mesmo naquilo que ele se propõe, ok? Na próxima videoaula nós vamos aprender o sistema de grid propriamente dito, de 12 colunas. Certo? Então, até a nossa próxima videoaula, um abraço e até lá!